Até agora, no curso de física, a gente estudou problemas que essencialmente lidavam com uma partícula. Às vezes, no mesmo problema tinha dois ou mais corpos, como nos sistemas de Roldanas, mas a gente estudava esses corpos separadamente e essencialmente considerava que eles eram partículas. Agora, a gente vai começar estudando um sistema de partículas, ou seja, estudar mais de uma partícula ao mesmo tempo, para que eventualmente a gente consiga generalizar esse conteúdo e estudar corpos rígidos, corpos que têm alguma dimensão. E, obviamente, o fato de considerar essa dimensão física dele, né, o fato dele ser um disco, uma esfera, etc., vai causar mudanças na física do problema. Então vamos começar com o mais simples primeiro. Tentar entender a física com um sistema de mais de uma partícula ao mesmo tempo. Muito bem. Então, a gente começa sempre com a situação mais simples. A gente tem aqui essas duas partículas que sofrem essas forças, que a gente vai por hora chamar de forças externas, F1 e F2. Então, se eu for fazer o diagrama do corpo livre delas, a partir disso a gente constrói as equações da segunda lei de Newton para cada uma delas separadamente, para que assim a gente consiga eventualmente generalizar o problema. Então, para a nossa primeira partícula, o que a gente tem? A gente tem, desse lado esquerdo, o m vezes a. Né? A segunda lei de Newton é todas as forças que agem sobre o corpo é igual a massa vezes a aceleração desse corpo. Então, como é o corpo 1, vou chamar de massa m1, e o deslocamento x1. Então ele se desloca a partir de uma função de posição dada por x1. Muito bem, então no outro lado do igual eu vou colocar as forças que agem sobre esse corpo. O exemplo mostra que tem essa tal dessa força externa aqui, esse vetor verde. Mas, como essas partículas elas estão de certa forma ligadas, ok? A consideração é essa, existe uma relação entre elas. Então, a gente vai citar que existe uma força interna, que é a força que 2 causa em 1. A gente já conversou um pouco sobre isso em situações em que blocos estavam sendo empurrados 3-3 ou 2-2. Existia aquela força entre os blocos. Então aqui, basicamente a mesma coisa. Eu estou deixando meio genérico como é o formato dessa força, o que está ocorrendo, só estou dizendo que ela existe, ok? Então, se existe essa força interna na partícula 1, também vai existir na 2, e é a mesma força, né, pela terceira lei de Newton. O que vai mudar é o sentido, a direção também é a mesma, o que muda é o sentido. Então, nós notamos a primeira distinção na característica das forças. Temos forças que a gente considera externas e tem forças que considera internas ao sistema. Como o meu sistema são duas partículas, as forças internas são as forças que as relacionam. Muito bem. Então, são duas equações, não tem por que eu não poder somá-las. Então, eu somo essas duas equações, eu fico com uma equação desse gênero aqui, os lados esquerdos, natural. Mas o lado direito, percebam, vai sobrar apenas as forças externas. Porque, como eu falei para vocês, o sentido dessas duas forças é contrário, terceira lei de Newton. O que as faz se anular, né? Basicamente, uma negativa e a outra é positiva. Então, uma é o negativo do outro, eu somo, vai ficar igual a zero. Ok? Isso traz uma verdade muito importante sobre os sistemas de partículas. Para esse sistema, para o movimento final desse sistema como um todo, as forças internas que agem sobre as partículas não fazem diferença. Isso, por mais simples, por mais evidente algebricamente, é uma informação muito profunda e que vai nos ajudar a resolver esses probleminhas de sistemas e corpos rígidos. Tá? Então, marquem bem essa informação. As forças internas se cancelam.
quando eu estou tentando encontrar uma equação geral desse meu sistema de mais de uma partícula. Muito bem. Novamente, eu quero de alguma forma conseguir escrever as equações desse sistema de por hora duas partículas como uma coisa só. Não quero estudar partícula a partícula, eu quero uma coisa só, uma equação que me responda tudo que eu preciso sobre esse sistema como um todo. Então, vamos definir algumas coisas aqui. Primeiro passo, eu consigo simplificar um pouco a segunda lei de Newton dessa forma, né? Isolando o diferencial. Acredito que nesse ponto do curso, né, todos vocês já entendem o básico de derivadas, então eu passei a derivada em evidência aqui, colocando todos os termos dentro dela. Ok? E, finalmente, eu defino então isso aqui, a posição do centro de massa. Ok? Mais para frente desse slide a gente vai conversar sobre essa definição, mas recomendo que vocês leiam o Halliday nesse ponto, porque ele é bem claro, assim, ele faz todo o passo a passo vetorial de como definir a posição do centro de massa em relação ao referencial do meu sistema, em relação à posição de cada partícula. Então é bem interessante. Aqui, por hora eu só vou mostrar que a gente define a posição do centro de massa dessa forma. Então veja, a massa de um vezes a posição, mais a massa de outro vezes a posição do outro, dividido pelo somatório das massas. Ok? Então dá para já ter umas várias ideias aqui, como se quiséssemos, por exemplo, generalizar para um número muito grande de objetos, ou um objeto muito mais massivo que o outro. Essa equação de centro de massa pode ser simplificada. Ok? Mas por hora, então, vamos ver os efeitos disso. Então, uma vez que eu defino dessa forma, eu posso reescrever a segunda lei de Newton para um sistema de, por hora, duas partículas. Então, somatório das forças externas, que é o que realmente me importa, né, num sistema de partículas, é igual a massa de todo o sistema, né, ou seja, a sominha das massas, vezes simplesmente a aceleração do centro de massa. É isso que a equação está me mostrando. Okay? É simplesmente isso que a equação está me mostrando. Que no fim das contas, as forças externas elas vão ter um efeito de aceleração apenas sobre o centro de massa. Novamente, eu vou poder reduzir todo esse meu sistema de várias partículas apenas para o movimento do centro de massa. Então, essa equação é muito poderosa. Ela resolve uma série de problemas com inúmeras partículas ao mesmo tempo. Então tá. Perceba então aqui, vamos dizer assim, um diagraminha do que acontece na prática. Tínhamos duas partículas, elas sofriam forças externas, elas tinham forças internas entre si. Eu posso reduzir esse problema de duas partículas para o problema de uma partícula só, onde eu considero que toda a massa do sistema está no centro de massa. Eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar sobre isso, né? Que, sei lá, os judocas, por exemplo, eles usam essa informação do centro de massa para conseguir mover melhor o corpo dos adversários numa partida, né? numa luta, porque é justamente o que acontece. Principalmente para forças conservativas, claro, isso é um papo que a gente vai falar para frente, o efeito da força conservativa, ele funciona como se agisse apenas sobre o centro de massa do corpo. O ponto onde, para o campo gravitacional, parece que toda a nossa massa está. Ok? Então, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. As forças externas que estão agindo sobre esse sistema, no fim das contas, matematicamente, considera-se apenas que todas as forças estão agindo sobre o centro de massa. Então, facilita muito o problema. E a gente vai ver essa facilidade na prática. Tá? Então, agora, como calcular esse centro de massa? Vamos lá. Vamos supor, então, essa seguinte situação aqui.
eu tenho um objeto com uma massa e o outro objeto tem a mesma massa. Então fica evidente, muito claro, isso aqui eu acho que é claro para todo mundo, né? Quase como uma definição lógica, que o centro de massa, né, a própria definição do nome centro de massa, vai ser no centro do caminho entre os dois. Ok? Então, se os dois têm a mesma massa, tá, pessoal? Prestando atenção nesse ponto. Se os dois têm a mesma massa, então o centro de massa está aqui no meio. Por isso que essa equação aqui ela faz muito sentido, perceba. Se a gente simplesmente substituísse, né, M1 e M2 por um Mzinho, então eu isolaria o M que sobra aqui, que multiplica o 2, apareceria x mais x1 mais x2 dividido por 2. Ou seja, o caminho entre os dois. Essa é a definição de ponto médio, né, lá da geometria analítica que vocês estão estudando. Olha um outro efeito importante dessa equação. Imagine que uma das massas é muito maior que a outra. Então, né, imagine um M1 de 1 milhão e o M2 de 1. Tu soma 1 em 1 milhão não faz diferença. Então essa equação se simplifica muito, porque essa parte aqui de baixo ela vai ser simplesmente ignorada. E como o M2 é muito menor que M1, então eu vou acabar definindo que o centro de massa vai ser basicamente o centro desse objeto com uma massa muito maior que o resto. É até por isso que a gente disse que o centro de massa do sistema solar é no Sol, porque o Sol sozinho tem 90% da massa do sistema solar. Então, o centro do sistema solar está muito próximo, por sinal, do centro do Sol, né? Está perto da crosta do Sol, então, em comparação ao grande tamanho que o sistema solar tem, é bem próximo, né? Muito bem. E, né, aqui uma generalização, então, sobre onde vai estar o centro de massa. Né? E, obviamente, vai ser sempre um ponto entre, né, as duas massas, mas sempre mais próximo daquele objeto que tem mais massa, tal qual o exemplo do Sol que eu falei para vocês. Então tem aí, eu mostro isso aqui para que fique claro os limites do problema para vocês. Né? Okay. Então aqui um exemplo matemático da questão do Sol, recomendo que vocês deem um pausezinho e façam aí. Vamos agora generalizar aquela equação. Eu falei, então, que todo problema resolvido até agora era para duas partículas. Mas nada impede que eu tenha um sistema com 3, 4, 5 partículas, N partículas. O processo vai ser o mesmo. As forças internas entre todas essas partículas vão se anular. Uma característica de um sistema de partículas. Forças internas se anulam. Quando eu quero estudar o efeito total desse sistema, né, o movimento total dele. Então, eu vou ter do lado esquerdo, novamente, o somatório de todas as massas vezes acelerações desses corpos, e do lado direito, o somatório das forças externas que agem sobre eles. Então, no fim das contas, eu vejo o meu sistema como um todo e somo a força que age em cada partícula desse sistema, como se fosse simplesmente várias forças agindo sobre um bloco, né? Quando a gente está calculando lá o bloquinho caindo no plano inclinado, tem várias forças agindo sobre ele, certo? Aqui, cada uma dessas forças externas que agem sobre uma partícula, no fim das contas, a gente vai considerar que é uma força agindo sobre o sistema. Okay? Então, somatório de todas as forças agindo sobre o sistema. Todas as forças externas, todas as forças que agem sobre cada partícula. E aquela equaçãozinha para 2 agora está generalizada para n, e a simplificação é a mesma. Fora entra esse m aqui, que dá conta da soma de todas as massas. Né? E esse m aparece pela simplificação de tu isolar, né, o m apropriado aqui. Então tá bom. Daí agora complicando mais um pouco, tudo que a gente viu até agora eram para partículas numa mesma reta. Só que nada impede que elas estejam em 3 dimensões, né, com posições tanto em x, y e z. O que eu preciso fazer é as mesmas equações, só que agora para posições x, y e z. Então é o que a gente fazia quando a gente tinha um movimento bidimensional, né? A gente fazia a lei de Newton nas 2 dimensões, que para generalizar para valer a gente vai fazer nas 3. Então, eu acabo
encontrando um vetor posição. Um vetor que me diz exatamente a posição XYZ. É isso que esse R vetor indica, tá? Posição XYZ. Que é descrito dessa forma, né? Na hora que a gente isola, tal qual no primeiro caso que eu expliquei passo a passo para vocês, vai ficar desse jeito. E aqui, novamente, generalizado para todas as dimensões, né? As forças externas em cada dimensão. Então, né, normalmente, o que a gente faz? A gente vai quebrar esse vetor aqui nas 3 dimensões para deixar o cálculo mais simples, né? Nem sempre vai ser possível, mas quando for a gente faz isso. Agora, esse ponto é extremamente importante para vocês verem o poder dessa teoria. Percebam, aqui, olha só. Uma faca sendo jogada e uma moeda. Se a gente tentasse acompanhar, criar uma equação para a pontinha da faca, olha que equação estranha seria, porque a hora ela está aqui, daí ela vem mais para frente, daí ela vem para baixo, ela vem para trás, sobe. Então seria uma coisa meio circular assim, meio senoidal sobre uma parábola. Eu, particularmente, não tenho ideia de como escrever essa equação. Mas seria muito interessante. Então, é um cálculo complicado. Mas essa parábola aqui indica uma coisa sensacional. Que o centro de massa do corpo em questão tem uma equação mais simples. E é isso que aquelas equações mostram. Que por mais que cada partícula em si tenha um movimento específico e complexo, o centro de massa é bem comportado. Ok? O centro de massa vai agir como uma partícula agiria aqui, movimento bidimensional. Percebam, isso aqui é o mesmo movimento que ocorre num bidimensional. Aquelas equações lá da primeira prova. Mesma coisa. Então, novamente, vejam o poder disso. Eu estou simplificando um problemaço de uma equação que eu acredito que nem exista analiticamente para algo lá da primeira prova. Simplesmente reescrevendo as equações, ignorando, na verdade anulando, né, as forças internas. Então é extremamente importante entender isso aqui. Né? Então, para um bastão, mais ainda. Né? Imaginem, esse movimento aqui é um rastro feito por algum software aí da ponta do bastão e de outras partes do bastão também. Enquanto que o centro de massa, né, parabolazinho, legal. Então vocês perceberam que nesse conteúdo aqui a gente tem que, primeiro, definir bem centro de massa, definir posições, algo que é até meio não físico, né? Por sinal, essa questão de centro de massa é bem estudada em cálculo 2 e cálculo vetorial. Mas, bem, aqui a gente vai dar uma palhinha disso para depois realmente estudar a questão do movimento em si, né, da dinâmica do movimento. Então, a gente tem esse sistema aqui meio triangular, com 3 partículas, e temos uma partícula bem mais massiva que essa, por exemplo, tem um quilinho, e um pouco mais massiva que essa. Qual é a ideia aqui? Antes de resolver qualquer conta, eu já devo ter em mente que o centro de massa vai estar mais próximo da partícula de 4 kg do que das outras duas, porque elas juntas não têm a massa da partícula de 4 kg. E vai ter que estar mais para baixo, né? Mais à direita e mais para baixo, porque a partícula de 4 kg está nessa condição. E é o que apareceu aqui nesse nosso centro de massa. Lembrando, o centro de massa não depende apenas da posição, depende também da massa dos objetos. Não é porque normalmente o centro de massa está no meio das coisas que é sempre no meio das coisas. Ele normalmente está no meio das coisas porque normalmente os objetos eles têm a mesma distribuição de massa, a densidade é linear, homogênea. Mas pode não ser o caso. Okay? Como nesse sistema não é o caso. Como não seria o caso se vocês enchessem uma caixa com chumbo e, sei lá, no primeiro quarto da caixa vocês enchem de chumbo e os outros 3 quartos da caixa vocês colocam algodão.
Claro que o centro de massa vai estar mais próximo do meio do chumbo do que qualquer posição perto do algodão. Por mais que tenha, vamos dizer assim, um volume, um comprimento de algodão, uma altura de algodão maior que de chumbo. Então a massa é extremamente importante para encontrar essa posição especial aqui nesses nossos sistemas de partículas. Então, né, para finalizar aqui, a gente já tem a equação, né, copiem ela lá, que é a massa de cada um vezes a posição de cada um. Aqui, em relação à referencial, né, então a posição que eu encontro aqui de altura e distância, né, é em relação ao referencial do meu sistema, que foi como eu escrevi o centro de massa aqui. Ok, pessoal? Então por hoje é isso. Logo mais, vem a próxima aulinha.